Shalom, amados, mais uma palavra edificante. Deixe seu gostei e faça sua inscrição. Vamos juntos. Iniciamos com uma história. Havia uma pequena vila, escondida entre montanhas verdejantes e vales profundos, onde os habitantes viviam em paz. Era um lugar abençoado por campos férteis e águas cristalinas que desciam das montanhas. No centro da vila, havia uma casa grande e antiga. Diziam que, em tempos passados, fora a morada mais bela de toda a região. Seus pilares eram fortes e sua fachada, imponente. No entanto, com o passar dos anos, a casa havia caído em desuso, sendo deixada para ser consumida pelo tempo. Suas paredes racharam, o teto desabou em vários lugares, e as janelas foram quebradas pelas tempestades. Aos olhos de todos, a casa era um lembrete de uma glória passada, mas agora estava em ruínas. Os habitantes da vila caminhavam ao redor da casa sem lhe dar muita atenção. Era apenas mais uma parte da paisagem que se tornará comum em seus olhos. Ninguém pensava em reconstruí-la, pois todos acreditavam que a tarefa seria impossível. Para muitos, era mais fácil deixar as ruínas lá como um símbolo do que já fora, do que investir tempo e esforço para restaurá-la. Um dia, um mestre construtor chegou à vila. Ele era um homem de aparência simples, mas seu olhar carregava uma sabedoria profunda. Quando ele viu a casa em ruínas, parou e a observou com cuidado. Seus olhos percorreram cada detalhe, desde os pilares rachados até os telhados desmoronados. Algo naquela casa chamou sua atenção. "Quem viveu aqui?" perguntou ele a um dos aldeões. "Ah, mestre", respondeu o aldeão, "essa casa pertenceu a uma grande família que, há muito tempo, era a mais importante da vila. Eles construíram a casa com todo cuidado e amor, mas, ao longo dos anos, seus descendentes partiram, e a casa foi abandonada. Agora, não passa de ruínas. Ninguém mais tem utilidade para ela." O mestre construtor assentiu, mas não se deixou desanimar pelas palavras do aldeão. Com um sorriso suave, ele respondeu: "Não vejo ruínas aqui, vejo potencial. Vejo uma casa que ainda pode ser restaurada, que ainda pode abrigar uma nova geração." Os aldeões ficaram intrigados com as palavras do mestre. Alguns riram, descrentes. Outros, porém, ficaram curiosos. Como ele poderia ver algo de valor naquilo que todos consideravam perdido? O mestre decidiu iniciar a obra. Primeiro, começou a limpar os escombros. Ele trabalhou incansavelmente, removendo as pedras caídas e varrendo a poeira acumulada de anos de abandono. Alguns aldeões começaram a observá-lo de longe. "Por que ele faz isso?" perguntavam uns aos outros. "Ele não sabe que está perdendo tempo? Essas ruínas jamais serão como eram antes." Mas o mestre não se deixou abater. Ele trabalhava com paciência, um dia de cada vez, tratando cada pedra, cada madeira, com o mesmo cuidado que os antigos construtores haviam tido. Ele reforçou os pilares, levantou as paredes novamente, cuidadosamente, refez o telhado. À medida que os dias se passavam, mais e mais aldeões se aproximavam, curiosos para ver o progresso. Alguns começaram a oferecer ajuda, inspirados pela dedicação do mestre. "Por que você se importa tanto com esta casa?" perguntou um jovem da vila, enquanto ajudava a carregar pedras para o alicerce. O mestre sorriu gentilmente e respondeu: "Esta casa tem uma história. Foi construída com propósito e amor, e ainda que tenha sido esquecida por um tempo, seu valor não diminuiu. Eu a vejo pelo que ela pode ser, não pelo estado em que se encontra agora." O jovem refletiu sobre as palavras do mestre. Ele nunca havia pensado assim. Para ele, as ruínas sempre foram uma lembrança de falhas e perdas, mas o mestre via algo completamente diferente. Ele via esperança e renovação. O tempo passou, e a casa começou a tomar forma novamente. O mestre construtor a restaurava não apenas como era antes, mas a tornava ainda mais forte e bela. Ele introduziu novos materiais, reforçou os pontos fracos e adicionou detalhes que a tornavam mais resistente às tempestades. No final, a casa foi transformada. O que antes eram ruínas agora se erguia como uma das construções mais imponentes e belas da vila. Os aldeões ficaram maravilhados. A casa, que antes era vista como uma relíquia perdida, agora estava cheia de vida novamente.
Aqueles que antes riram da tentativa de restauração, agora vinham para admirar o trabalho do mestre. Eles se reuniam na frente da casa, comentando sobre como ela havia mudado. É incrível, disseram alguns. Nunca pensei que ela pudesse ser restaurada. Parece até melhor do que antes. O mestre, ao ouvir os comentários, sorriu e disse: a restauração não se trata apenas de trazer algo de volta ao que era antes. Trata-se de transformar, de renovar, de dar um novo propósito. Às vezes, o que parece perdido está apenas esperando por alguém que veja seu verdadeiro valor. Então, um ancião da vila, com os olhos cheios de admiração, se aproximou do mestre e perguntou: Mestre, o que o motivou a fazer isso? A maioria de nós já havia desistido dessa casa há muito tempo. O mestre, com seu olhar sereno, respondeu: assim como esta casa, muitas vezes desistimos de pessoas e coisas em nossas vidas quando as vemos em ruínas. Achamos que estão além da reparação, que não valem o esforço. Mas, assim como o verdadeiro valor desta casa nunca se perdeu, também o valor de uma vida jamais se perde, não importa quão quebrada ela esteja. A restauração é o coração do meu trabalho, e acredito que todos merecem uma nova chance de serem reconstruídos. O ancião refletiu sobre as palavras do mestre. Ele percebeu que a casa era mais do que uma simples estrutura física. Ela era um símbolo de algo maior, uma lição viva sobre o poder da restauração e da renovação. A casa era um lembrete de que, mesmo quando algo parece completamente destruído, ainda pode ser restaurado, se houver alguém disposto a ver seu verdadeiro valor e investir tempo e amor para trazê-lo de volta à vida. Os aldeões, tocados pela mensagem do mestre, começaram a mudar sua maneira de pensar. Eles não apenas passaram a cuidar melhor de suas próprias casas e da vila, mas também começaram a olhar uns para os outros com mais compaixão. Entenderam que, assim como a casa, todos podiam passar por períodos de destruição ou abandono, mas com paciência, amor e dedicação, todos podiam ser restaurados. Essa parábola é uma representação do Evangelho da restauração. Assim como o mestre construtor viu potencial na casa em ruínas, nosso mestre Yeshua vê valor em cada um de nós, mesmo quando estamos quebrados e afastados. Ele não nos enxerga apenas pelo estado em que nos encontramos, mas pelo que podemos nos tornar por meio de seu amor e poder restaurador. A restauração de uma casa é um processo longo e trabalhoso. Requer paciência, dedicação e um olhar que vê além das rachaduras e destroços. Da mesma forma, o processo de restauração espiritual em nossas vidas pode ser desafiador. Pode haver momentos de dúvida e dificuldades, mas o Messias, nosso mestre restaurador de almas, nunca desiste. Ele nos reconstrói, nos renova e nos torna mais fortes do que antes. A mensagem da restauração é central ao Evangelho. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações em que nos sentimos em ruínas, seja por nossos próprios erros, pelas circunstâncias da vida, ou pelas dores do passado. No entanto, o Evangelho nos ensina que não estamos além da esperança. O Messias veio para restaurar o que foi perdido, para curar o que está quebrado, e para nos transformar em algo novo e glorioso. A casa em ruínas na parábola representa nossas vidas sem a influência redentora do Messias. O processo de restauração que o mestre construtor realiza reflete a obra contínua que o Salvador faz em cada um de nós. Assim como a casa não foi restaurada da noite para o dia, nossa transformação espiritual é gradual, mas o resultado final é belo e glorioso. O Messias não apenas restaura o que foi perdido, mas nos faz melhores e mais fortes do que éramos antes. E assim como os aldeões da vila aprenderam a olhar uns para os outros com compaixão e a valorizar a restauração, somos convidados a fazer o mesmo em nossas próprias vidas. Que possamos enxergar o potencial nas pessoas ao nosso redor, assim como o Messias vê o nosso potencial. E, mais importante, que possamos nos abrir à restauração que Ele oferece, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora, até que sejamos plenos e inteiros novamente. Certamente isto é esperado de um novo tempo em que o Messias estará atuante com poder, revelação, reino, curas e uma nova história acontecerá com seu povo restaurado. Então lemos: e estes sinais acompanharão os que confiarem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não serão afetados se pegarem em serpentes ou beberem veneno, e curarão doentes impondo as mãos sobre eles. Depois de lhes ter falado,
O Adonai Yeshua foi elevado ao céu e se sentou à direita de Deus. E eles partiram e anunciaram as boas novas em todos os lugares, e o Adonai cooperava com eles, confirmando a mensagem com os sinais que a acompanhavam. Marcos 16 versos 17 a 20. É dessa forma, a mensagem deve restaurar o indivíduo e consequentemente se tornará nova criatura para gerar uma família restaurada e em sequência uma nação restaurada. Na Torá lemos: abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão benditas. A bênção dada a Avram é transmitida a quem abençoa essa boa nova, é uma sequência de abençoadores. O profeta vê um tempo em que não será mais necessário ensinar aos outros estas novidades de salvação, pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porém minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro da comunidade ou a seu irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Jeremias 31 versos 33 a 4. Em parte já estamos presenciando tal poder em nós, o Eterno nos fez e nos capacita a vencer os desafios e a praticar a obediência que Ele mesmo espera. Notem o que disse Yeshua, porque vós tem pouquíssima fé confiante. Eu lhes asseguro que, se tiverem confiança tão pequena quanto uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele sairá, de fato, nada lhe será impossível. Mateus 17 verso 20. Assim notamos que a fé confiante e sua palavra de comando geram um resultado extraordinário. Todos estes eventos acontecem como foi previsto na restauração. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas. Atos 3 verso 21. A nós só nos resta passar a mensagem adiante, portanto, somos embaixadores do Messias, de fato, Deus chama à reconciliação por nosso intermédio. Nossa tarefa é anunciar por ordem do Messias: reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5 verso 20. E a conclusão disso tudo é dito em Salmo 68 verso 35, Tu és temível, ó Deus, em teu santuário, o Deus de Israel, que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!